A gente está falando aqui hoje da saúde dos olhos e antes do intervalo a gente tinha uma perguntinha, a perguntinha do Douglas. Vejo muitas pessoas que usam o líquido de limpeza de lentes de contato como colírio. Isso é certo, doutor Emerson? Douglas, não é o ideal. Não é o ideal. Existem produtos específicos adequados para você fazer a limpeza. Então, já diz o nome, o produto é para limpeza da lente, não para limpeza do seu olho, tá certo? Então, existem produtos colírios específicos e aí você vai ter um conforto melhor. Bom, tem um colírio que tem corticoide, é um perigo o uso desse colírio de forma inadequada. Pode causar até, em alguns casos, glaucoma. Quem fala sobre isso pra gente agora é Ana Brito. Inflamação, infecção, alergia. Todos esses problemas têm um sintoma em comum, olhos avermelhados. Na maioria das vezes, o problema é tratado com colírio, mas nem todos os colírios são iguais. Eles até se parecem. Esses dois, por exemplo, mesma cor do frasco, mesmo tamanho, mas dentro a composição é muito diferente. Esse primeiro aqui é como uma lágrima humana, pode ser usado à vontade. O outro não, tem corticoide na fórmula. Só pode ser usado com orientação médica e por tempo determinado. A precaução é por causa dos efeitos colaterais. O corticoide ele pode provocar, no uso um pouco mais prolongado, tanto catarata como glaucoma, que pode levar inclusive à cegueira, perda de visão e alterações na superfície do olho, ceratites, úlceras na córnea, lesões graves que podem, às vezes, ser irreversíveis. A oftalmologista explica que o glaucoma acontece porque o corticoide entope os furinhos que deveriam drenar os líquidos do olho, aumentando a pressão interna. Com isso, o líquido fica contido no olho, que é uma superfície rígida, então não é como eu sempre comparo, como se fosse uma bola de futebol que a gente enche até um determinado nível. Não é um balão que vai se expandindo, expandindo, expandindo. Se fosse, o olho ia crescer e não ia lesar. O líquido fica represado aqui, pressiona, e onde que ele vai lesar? A lesão vai acontecer na região mais delicada do olho, que é o nervo óptico, que é o que nos dá a visão. Essa lesão leva à diminuição do campo visual. Em uma imagem como esta, por exemplo, as bordas ficam escurecidas e a pessoa vai perdendo a visão periférica. Quanto maior a lesão, menos a pessoa enxerga, até que ela fica cega e não tem cura. O corticoide também pode provocar catarata. O tipo de catarata que acontece pelo uso do corticoide é esse aqui. É uma opacidade bem grande na parte de trás do cristalino. A visão fica embaçada. A partir de uma certa quantidade de corticoide que você usou, as lesões, essa lesão não regride mais. Então, só a cirurgia para fazer com que a visão se restabeleça. Então, a gente nem lembra isso, nem lembra disso quando o olho está irritado e vai para a farmácia. O doutor Samir vai para a farmácia comprar um colírio. A maioria, a venda sem receita, né, doutor? Mas tem um perigo muito grande que é o uso desse colírio de forma inadequada. Vamos falar desse primeiro aqui. Ele só é vendido com receita médica. Isso mesmo, só com receita médica. Colírio de antibiótico que você usa para tratar infecção, para matar a bactéria e tratar uma infecção como uma conjuntivite infecciosa. Esse não fica ali na prateleira mais à vista da farmácia, esse precisa da receita. Precisa da receita, você não compra sem receita. Então ele quase que não seria um problema. Isso. Né? Mas, na verdade, é um problema quando acontece o que muita gente também faz com os antibióticos e continua usando mesmo depois do tratamento para um outro caso ali na frente, né? Para isso também, põe lá, né? Usar Sim, um medicamento. Não só vai usar errado, não vai tratar o que precisa ser tratado e até pode causar uma irritação, uma alergia pela própria substância do antibiótico. Por isso que o senhor falou no primeiro bloco do programa, depois que usar, fizer o tratamento corretamente, descarta. Descarta, porque, entre outras coisas, o líquido do colírio pode ficar contaminado e causar uma outra infecção pelo uso inadequado dele. E cada vez mais as farmácias estão com recipientes para receber esses remédios fora do uso, enfim, esse descarte adequado de medicamentos. Agora vamos para o perigo. Sem receita, está ali na farmácia, você pode comprar até sem saber esse colírio aqui.
Segundo o doutor Samir, esse é o grande perigo. Colírio com corticoide. Uma inflamação severa no olho, você vai lá, tá ardendo, ele vai curar, né, doutor? Vai fazer melhorar, porque ele é um anti-inflamatório potente. Quer dizer, ele é uma substância que tem uma grande capacidade de tirar desconforto do teu olho. E aí você tem algumas situações, algumas doenças que você precisa usar esse colírio para tratar. Ele tem várias indicações. Mas nessas situações o médico vai te falar: usa esse colírio por tantos dias e aí você tem que parar e depois que parou, joga fora esse colírio. Mas se usado, aí você jogou fora ou você tem uma outra situação que o médico te prescreveu esse colírio, você usou e você guardou, aí você tem uma outra irritação, coloca o colírio, ele te engana, ele faz o teu olho melhorar e está te enganando porque com o tempo ele pode causar, por exemplo, como mostrou a matéria, um glaucoma. Você vai perdendo visão e pode ficar cego sem perceber. Aí caminhamos para o outro grupo, esse aí seria um grupo mais inofensivo, doutor. É verdade, isso, principalmente das lágrimas artificiais, que são um colírio como se fosse uma água um pouquinho mais grossa, mais viscosa, que serve para lavar o teu olho. E o colírio de vasoconstritor, que é o colírio para tirar o vermelho do olho, que em si ele não é perigoso, mas o cuidado que você tem que tomar, se usar continuadamente, vai perdendo efeito, ou às vezes até o colírio pode te causar uma irritação. O colírio do dia a dia, assim, né, que a gente usa, esses são os mais populares. Né? Você ia falar, Mari? Não, ia chamar uma perguntinha do nosso auditório virtual, vamos ver só de quem é, da Emily Tonon. Bom dia, meu olho normalmente fica vermelho, ardendo e lacrimejando. O que pode ser? Olha lá, ela tirou a foto do olho, doutor Emerson. Como o Dr. Samir havia falado, né, nós, principalmente nas grandes cidades, nós estamos expostos à poluição, agora o tempo seco não está chovendo, né? E essas situações são bastante frequentes. Pode ser desde um olho seco, uma irritação, pessoas alérgicas podem desenvolver esses quadros também. Então, existem uma série de situações que podem determinar isso, principalmente em cidade como São Paulo, e que fica muito seco e o clima agride bastante. Se ela usar uma lágrima artificial, essas mais inofensivas que a gente mostrou aí, ela pode estar fazendo um bem pro olho dela? É verdade. A primeira linha de tratamento, entre aspas, é isso, né? Você procura pingar um colírio inofensivo, uma lágrima artificial. Você pode pingar até várias vezes ao dia e, se persistirem os sintomas, procure o seu médico. Agora, gente que quer aplicar colírio só para ficar com o olho mais branco do que o olho já é, isso é bom? Não é o ideal, né? Os colírios, esses colírios que são vasoconstritores, que deixam o olho branquinho, muitas vezes, se você pingar muito, você pode ficar dependente dele. E às vezes você precisa desse colírio, se você usar isso cronicamente, para o seu olho ficar branco. Então, o ideal é não usar isso corriqueiramente, porque pode te levar a problemas. Doutor, a gente às vezes gente que tem uso frequente do colírio, coloca um colírio na bolsa, deixa um colírio no carro. Além do prazo de validade, o colírio que fica no sol, tem gente que guarda colírio até na geladeira também. O local que a gente coloca também faz diferença para o produto? Sim, a gente deve armazenar o colírio corretamente. E não só isso, do jeito como se armazena, mas o tempo também. Quer dizer, o tempo ele vai no perdendo. Sol não, né? No sol não, porque ele vai também alterando a substância da qual é feito o colírio e com isso ele vai perdendo a sua capacidade de tratamento. O colírio dura um mês, em média, mas o nosso programa muito menos que isso. É num piscar de olhos ele acaba, doutor. Acabou já. Obrigado pela companhia. Obrigado, doutor Samir. Volte sempre. Doutor Samir? Doutor Emerson. Desculpa, doutor Samir. É que eu não estou enxergando bem. Você não está enxergando muito bem. Esse é o doutor Emerson. O doutor Samir é o contrário. Obrigado, gente. Mas foi mesmo, foi num piscar de olhos, gente. Se cuida, fica agora com a Fátima e com o Encontro. E a gente se vê de novo amanhã.